E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Talvez até daria pra ter dó da Microsoft, vendo todo o caos em volta dela agora e também toda a recepção que existe dos fãs ali. Literalmente, ninguém consegue mais passar um pano pra empresa, ou até ficar, sei lá, sentir positivamente com alguma coisa que eles vão acabar fazendo. Mas a gente sabe que é pela trajetória que eles têm tomado, e não só isso, os motivos por trás do aumento do preço do Game Pass, mostrando que no final das contas é uma empresa que não se importa tanto sobre a criação de jogos, é muito mais aquela busca sedenta por dinheiro acima de tudo, e não só isso, né? Últimos anos demonstraram bastante uma falta de qualidade dos jogos dela também, o que ela quer fazer. A demissão É, é. Sem falar que a Microsoft também foi infectada pela cultura woke e tal. Então ficou muito claro que eles não se importam com a qualidade do jogo. E sim se consegue fazer dinheiro e ainda fazer lavagem cerebral. em massa e muito mais o foco agora da empresa nessa busca incessante por IA, tipo, esse é o único foco agora. Meio que a magia, entre aspas, que a Microsoft teve um dia já meio que acabou 100%. No vídeo hoje eu não quero só comentar mais sobre essa questão da Microsoft, mas também mostrar agora, cara, que até o ex-diretor da Bethesda, que literalmente se aposentou recentemente, teve uma entrevista bem grande agora com ele, veio comentar o caso e veio expor muita coisa ali também. Falar que realmente, cara, a Microsoft de anos atrás ali que se importava com o videogame tá literalmente morta, não existe mais nada agora pra poder defender ou até esperar muito dela. É, a Microsoft tá meio mortinha. Mas esse cara aí do vídeo tá usando muito o termo literalmente. E não é assim que usa o termo. O termo é para ser usado quando coisas literais acontecem. Realmente. E nas últimas semanas a Microsoft tem dado algumas entrevistas ali. Assim como na semana passada, em que a Sarah Bond, a presidente do Xbox, foi questionada sobre o quão viável o Game Pass era como um negócio. E ela falou sobre como era bom pros criadores aquilo ali. E isso foi logo antes das mudanças massivas que chegaram agora pro serviço. E por um cargo muito alto que ela tem, e pelo timing também, chuto que ela sabia muito bem o que estava por vir ali pra empresa. Independentemente disso, na Tokyo Game Show, ela também respondeu isso aqui dizendo que no último ano fiscal, o Xbox Game Pass arrecadou 5 bilhões em receita. Dizendo que é um negócio lucrativo e também que à medida que mais criadores se juntam ao Xbox Game Pass, os pagamentos dos criadores aumentam também. Então eles acham que isso é um bom negócio para os criadores ali. Agora o Phil Spencer também tem cantado essa mesma música por anos já. Em fevereiro do mesmo ano ele disse que o Xbox Game Pass ajuda jogos menores ali single players, em que eles só querem ali contar suas próprias histórias. E assim, uma coisa é bem inegável, o Xbox Game Pass permite que mais olhos sejam encontrados ali, principalmente em jogos que talvez não teriam um clamor muito grande. Às vezes jogos menores também não conseguem nem criar muito marketing ali em volta sobre ele. E eu mantenho bem sincero, isso vai ser mais falado depois no vídeo, são jogos que no final das contas também não são tão bons ali também. Mas ok, isso é meio que lado bom do serviço ali, isso é inegável de novo. Sendo que nós até vimos alguns outros desenvolvedores falarem sobre essa mesma questão do Game Pass, a parte positiva, como o diretor do Lies of P, em que ele disse que ser incluído no Game Pass ajudou o jogo a alcançar uma base de jogadores muito maior. Ele chamou o Game Pass de uma das melhores opções para nós colocarmos o jogo nas mãos de uma grande comunidade de jogadores. E o que ele tá dizendo não é mentira, já que afinal de contas, o Lies of P foi um grande sucesso. Ele foi considerado um dos melhores Souls-likes ali que não pertence a From Software, agregou muito pra esse gênero e também deu muito, abriu na verdade, né, muita margem para outros criadores quererem seguir ideias parecidas com o Lies of P. Sendo que depois desse jogo acabou saindo jogos parecidos ali também, com a mesma temática, como o próprio Black Myth Kong, e até o Shang Fallen Feathers recentemente, em que esses dois últimos jogos que eu citei acabaram fazendo um sucesso gigantesco também. Claro que apenas um desses aqui tava no Game Pass, que também é o Shang Fallen Feathers, só que esse também que é o nosso grande ponto. Tanto o Lies of P quanto o Shang, os dois foram um grande sucesso aqui, entendeu? Provando que, literalmente, o Game Pass não tá 100% ali pra canibalizar as vendas totais do jogo. Até mesmo alguns anos atrás, o vice-presidente sênior da SEGA Europa, ele falou sobre como a empresa estava muito feliz com os resultados de colocar jogos no Game Pass também. E essa é a parte positiva, o lado bom, meio que é quando as coisas dão certo pra empresa, dão certo pro serviço ali, mas também tem o outro lado da situação. Infelizmente as coisas só pioraram com o tempo pra muitos desenvolvedores também. Dentro dessa indústria ali tá começando a se manifestar bastante sobre essa questão. Mas especificamente, também a gente acabou ouvindo recentemente, sobre acordos de jogos indies para Xbox Game Pass diminuíram em escopo, alegam os desenvolvedores aqui. E isso foi no ano passado até, no qual o diretor de Darkest Dungeon, o Chris Baraza, disse que as ofertas da Epic e da Microsoft para títulos indies diminuíram em escopo nos últimos tempos, com a escala de acordos não sendo mais como nos dias de grande fartura. Meio que dizendo que a corrida do ouro acabou, e eu venho dos territórios do Noroeste. A cidade de onde eu vim foi construída sobre o ouro, então eles encontraram diamantes mais ao norte. Talvez outra mudança em paradigma esteja nos esperando, mas eu definitivamente acho que a escala de acordos que estou ouvindo está significativamente diminuída em relação aos dias de grande fartura. Certamente conseguimos nosso acordo com a Epic na hora certa. O cofundador do estúdio, Slade Spire, Mega City também, resumiu o quão terrível a situação tá para equipes indies em geral no momento. De acordo com algumas conversas recentes na EDC, em que eles disseram que conversaram com pelo menos 5 pequenas equipes de 35 membros ou menos, e elas estão tipo assim pensando com cortes, financiamento cancelado, conversas que estavam acontecendo há um ano também canceladas. Nós definitivamente somos muito privilegiados por poder nos autofinanciar. Caso contrário, eu estaria muito assustado agora. E isso Nossa, tá ficando ruim mesmo, viu, bicho? Caramba!
Tem a última análise, é um reflexo do ambiente pós-pandemia também, dentro da indústria de videogames, no qual durante a pandemia, muitas equipes de desenvolvimento, muitas empresas também exageraram em gastos e investimentos na indústria de jogos. E aqui também já mora um grande problema ali, esse é um ponto que as pessoas não comentam tanto. Esse escopo excessivo que foi criado na indústria, em partes, é um dos motivos que a gente tem visto recentemente, o próprio Game Pass meio que dando o tiro no pé, sabe? Contrataram muitos funcionários, tentaram levar o escopo demais pra jogos, só que também tem um certo limite. E também um certo ponto lá. Na pandemia tava todo mundo dentro de casa, o consumo de jogos era muito maior, muito mais frequente também. Hoje em dia, tá alto ainda o consumo de jogos, é meio que todo dia tem novos jogadores, pessoas comprando ou até aderindo pra videogame. Mas o tempo gasto ali é muito diferente agora. E eu acho que isso a indústria não enxergou. E, sei lá, é meio bizarro até para pensar. Eles acharam que o quê? Seria pra sempre, aqueles números ali gigantescos. Então, não sei. É, talvez eles tenham achado. Mas talvez tenha sido só o wokeismo mesmo. Não fazia muito sentido. E agora, sem dúvida, uma das maiores condenações do Game Pass vem dos últimos meses. E é de um desenvolvedor que lançou um de seus jogos no Game Pass, que é o Revenge of the Savage Planet, vindo do chefe estúdio do Alex Hutchinson, que é conhecido também por ser o diretor de jogos por trás dos títulos como Far Cry 4 e até Assassin's Creed 3, então o cara realmente participou de jogos bem grandes ali. Ele disse que, embora o influxo inicial de dinheiro tenha sido útil, isso geralmente acabou prejudicando as vendas e a receita também. O desenvolvedor originalmente fez o acordo com o Game Pass, na Microsoft, na esperança de que isso colocasse o jogo na frente de mais pessoas, que por sua vez se sentiriam motivadas também a comprar DLCs ou recomendar jogos para os amigos também ali. E o Revenge of the Savage Planet foi lançado ali com um pacote de DLC, mas até agora ele diz que o estúdio não viu os níveis de interesse que realmente esperava. O Hudson disse que toda a indústria deveria concordar em permitir jogos, serviços e assinaturas apenas um ano após o lançamento. A estrutura atual provará ser muito danosa para qualquer pessoa que não seja propriedade de publicadoras em breve, se continuar ali. O Hudson disse que a Nintendo fica sozinha no que diz respeito a reter o valor dos jogos. Todos, exceto a Nintendo, também não estão em uma corrida para valorizar o conteúdo em zero, o que terminará em lágrimas também. Deve ser mencionado, no entanto, que o Phil Spencer, até, do Xbox, anos atrás ajeitou completamente essa narrativa aqui dele, em que ele especificamente disse o Game Pass, na verdade, leva a mais vendas. Uma entrevista ali em vídeo com o Level Up, na época ele disse que quando você coloca um jogo como Forza Horizon 4 no Game Pass, você instantaneamente tem mais jogadores do jogo, o que na verdade está levando a mais vendas no jogo também. Dizendo isso aqui também. Eu discordo. Eu discordo. Principalmente pelo fato de que muitas vezes você não pode passar o seu save lá do Game Pass para as outras plataformas. E isso quebra as pernas muitas vezes, cara. Isso quebra as pernas muitas vezes. Então, eu não acho que aumenta a quantidade de jogador, não. Bem, não é que todo mundo vai simplesmente se inscrever por $10, que realmente eram bons tempos, e jogar essas coisas. Mas não, jogadores encontram coisas para jogar com base no que o mundo está jogando. Em partes, eu não acho que ele tá completamente errado, mas também a gente tem alguns dados ali que demonstram um pouco o contrário. Até a própria Microsoft, em documentos judiciais, ali admitiu que as vendas foram prejudicadas pelo Game Pass. E meio que nessa perspectiva até, no início do ano, teve um analista de jogos, o Chris Dring, ele acrescentou essa perspectiva aqui, dizendo que títulos do Xbox Game Pass podem enfrentar uma enorme perda de vendas premium. O Dring também diz que o valor que circula sugere que até 80% das vendas premium esperadas de um jogo podem ser perdidas quando o título está disponível através do Game Pass. Isso também pode potencialmente impactar ali a posição de um jogo nas paradas de vendas, com o Dring apontando para títulos recentes como Hellblade 2 não vendendo tão bem quanto alguns acreditavam que venderia, apesar de ainda ser jogado por muitos. E assim, vamos também ter uma perspectiva um pouco maior sobre toda essa situação, assim, sobre todo esse ecossistema que existe ali, porque, vamos ser sinceros, são várias empresas ali em volta, vários aglomerados de empresas ali que tentam colaborar entre si. Afinal das contas, elas querem dinheiro acima de tudo, a maior parte delas pelo menos. Então assim, chutar a Microsoft agora é um pouco mais fácil do que antes, agora ela tá muito embaixo, então melhor pra elas até. E algumas coisas eles estão corretos, eu acho, tipo, eu acho que essa questão do Game Pass, por exemplo, de você lançar um jogo Day One, como consumidor sempre achei isso maravilhoso, só que ao mesmo tempo eu sabia que isso era um pouco insustentável, assim, com o tempo. Eu via mais o Game Pass, tipo assim, vou aproveitar enquanto dá, porque uma hora outros caras vão mudar. E bom, aconteceu agora. E eu acho que eles não precisavam realmente manter isso aqui, de você literalmente ter todo jogo ali que lançou no dia 1, tá no Game Pass. Acho uma coisa que deveria ser lançado com o tempo, ali daqui, tipo, 6 meses ou 1 ano de lançamento do jogo, dependendo do título ali, do quanto que ele vendeu, por exemplo, até. Eu vi o Xbox É, poderia ser uma boa saída, talvez. Game Pass no geral, como um serviço criado para literalmente todo mundo que não é tão fanático por videogame, sabe? Aquela pessoa que volta do trabalho, assim, umas 7 da noite, joga ali por, tipo, 1, 2 horinhas e fica, nossa, joguei muito videogame hoje, acho que por agora tá bom já, vou parar, daqui a 2 dias eu volto a jogar de novo alguma coisa. Pra mim o Game Pass era pra ser nesse sentido, só que eu acho que a Microsoft, ela acabou tentando empurrar demais ali as coisas, tentar forçar uma coisa que não é o que necessariamente foi criado de verdade aquilo ali. Essa é a questão, por mais que eu acredito que sim, o Xbox ele canibaliza as vendas de um jogo, eu acho que as pessoas ainda continuam errando muito essa questão, talvez seja por ego, talvez seja de novo, porque a Microsoft tá embaixo agora. Mas vamos ser sinceros, mano. Hellblade 2, por exemplo, que eles citam aqui como teoricamente um jogo que não vendeu muito bem e culpam o Game Pass por causa dessa questão. A gente sabe que não é o caso, cara. Porque primeiro, Hellblade 2 é um jogo de tipo 5 horas de gameplay, cara. Você zera em talvez 6 horas ali. Nossa senhora, é um bagulho gigantesco. Eu não sei quanto o jogo custa, sinceramente, mas um jogo tipo dele ali, 5, 6 horinhas, e deve custar pelo menos R$ 200, cara. Eu acho complicado. Tipo, eu acho um valor muito alto, assim, pra ele. Também teve Eu também acho. Eu também acho. E é aquele tipo de jogo cinemático, né? Que você tem aquela primeira experiência, e se você for jogar de novo, fica um tédio danado. É igual filme. Você não assiste um filme, e assim que termina, você vai assistir ele de novo, porque não vai ter graça.
Hellblade é essa mesma coisa, cara. Se você zerar ele e for jogar de novo, não vai ter graça. Aquele outro jogo que eles citaram aqui, The Lost Planet, alguma coisa lá. Tipo, qual de vocês aqui realmente ouviu falar sobre aquele jogo? Eu nunca ouvi falar, por exemplo, mano. O cara tava reclamando que o fato de ele ter colocado no Game Pass realmente foi o que prejudicou as vendas do jogo. E eu discordo, mano. Na verdade, se você põe esse jogo no Game Pass e ele ainda não tem a capacidade de vender mais cópias ali, é porque ele simplesmente é fraco, mano. Essa é a questão. É um jogo fraco. Provavelmente sem o Game Pass ele nem teria vendido, cara. Essa é que é a... É, é desse jeito. O pessoal faz jogo fraco e não quer admitir que é um jogo que não é vendável. E olha que às vezes o jogo pode ser bom, mas ele simplesmente não pega o público. Ó, um jogo que eu vejo o pessoal elogiar muito, mas que não pega público de jeito nenhum. Okami. Quem aí discorda que Okami é uma obra de arte? Eu acho que ninguém discorda. Mas e aí pra jogar? Quem é que quer jogar? Porque pouquíssimas pessoas compram aquele jogo. A galera às vezes nem pensa sobre isso. De novo, a gente tem algumas provas aqui. A gente tem o próprio Oblivion, que dá na Microsoft, da Bethesda, por exemplo. Ah, mas é um jogo muito grande, então faz sentido ele vender tão bem. Ok, justo, me acho. Mas e, por exemplo, até o Lies of P, que eles citam aqui, vendeu muita, mano, muitas cópias. Até lançou recentemente uma DLC incrível, vale muito a pena jogar a DLC, por exemplo. Sendo que agora o estúdio tá fazendo uma sequência do jogo até, vai lançar daqui nos próximos anos. E o jogo lançou no Game Pass, mano, Day One. O Shang Fallen Feathers, outro jogo ali, lançou Day One no Game Pass. E também o jogo vendeu muito bem, foi um grande sucesso. Já aprovaram uma sequência, ou meio que um sucessor espiritual desse jogo já, por exemplo, no estúdio. Ou até, por exemplo, o Clair Obscur Expedition 33. O jogo literalmente tem chance de ganhar jogo do ano, cara. É um dos melhores jogos lançados na última década, por exemplo. Lançou no Game Pass também, vendeu muitas cópias. Eu concordo. Mas você, cara aí do vídeo, pelo amor de Odin, cara, para de usar literalmente. Você usa demais essa palavra. A maioria dos jogos que realmente se fracassa muito com o Game Pass são aqueles jogos que nunca tiveram muito uma grande chance de dar certo, de ser vendidos no dia 1, por exemplo. Então, não sei, em parte você tem argumentos que estão corretos aqui, mas outros aqui nem tanto, sabe? E isso pra mim reforça mais ainda o grande problema que existe ali em volta, cara, que é a Microsoft. Ela é uma empresa que, eu não sei exatamente quando aconteceu isso, mas ela se perdeu completamente no que ela queria buscar, em quem ela era até no passado, assim. A partir do momento que ela comprou a Bethesda, todo mundo viu a possibilidade agora dessa empresa realmente começar a criar mais jogos. A minha visão, eu acho que da maioria das pessoas, é que, tipo, a cada 3, 4 anos a gente teria, por exemplo, um novo Fallout, cara. Novas IPs vindo no estilo Fallout, estilo do Skyrim, por exemplo. Agora, com investimento quase que infinito da Microsoft, a possibilidade até da Bethesda poder criar coisas novas, cara, era meio que maior. Até o caso quando anunciaram o Starfield, todo mundo ficou muito animado, porque parecia isso, sabe? Nossa, o investimento da Microsoft finalmente se mostrando fazer sentido ali. A Bethesda agora entregando uma nova IP, um negócio novo, diferente. E quando lançou, não foi esse o caso. Era a mesma porcaria de sempre, na verdade, muito pior do que entregava no passado pra gente. E a gente acabou vendo ali vários desenvolvedores se manifestando, no qual muitos deles também falaram sobre viver com medo de demissões em massa agora. E todas as indicações que a gente tem dos vazamentos, que eu comentei no último vídeo sobre a própria Microsoft, é que mais ainda vão acontecer em 2026 e vão ser talvez até maiores que o último aconteceu. Aí tu vai ver é porque esses estúdios aí deixaram o oquismo tomar conta. Isso quando o oquismo não vem da própria Microsoft, que a Microsoft ela tem um documento lá que mostra que ela tá totalmente woke. Por exemplo, no documento lá diz que, olha, não é para fazer mulher sexy não, mulher tem que ser feia. Não exatamente com essas palavras, mas deixa lá bem direto. Mulher tem que ser feia. Agora. Até pra mostrar que o foco da criatividade deles acabou se perdendo por completo, a gente vê que agora eles querem mais focar em grandes franquias de sucesso, como o próprio COD, Minecraft. Qualquer tipo de novas ideias ou até ousadas agora vão ser completamente esquecidas pela Microsoft, porque eles querem simplesmente seguir no seguro. E eu acho que isso é a pior coisa que você pode fazer pra videogame, mano. E no seguro, velho. Como a própria ZeniMax Online Studios, desenvolvedores de MMO conhecidos pelo seu trabalho como The Elder Scrolls Online, que há anos trabalhava uma nova IP totalmente nova aqui. Mas de novo, não estão mais, porque o projeto novo deles, o Blackbird, foi supostamente cancelado durante esses últimos meses. E a resposta a esse cancelamento foi uma absoluta devastação pros desenvolvedores. Estavam trabalhando nessa nova experiência ali. A gente pode ver até manchetes como essa daqui, funcionários das Animax, demissões caóticas. É difícil trabalhar quando você tá olhando para um cemitério. Vendo até a resposta dos desenvolvedores ali, sendo que muitos deles foram avisados meio que de última mão que literalmente o projeto foi cancelado do nada. E eles reclamando sobre essa questão, tipo, não só não existia motivo real para um cancelamento do jogo, mas também se põe no lugar deles ali, eles comentam muito isso. Você trabalha em um meio, um ambiente, que o foco é criatividade quando literalmente toda a parte criativa é morta, cortada no meio. Quando você tem que o tempo todo ficar pensando se você vai ser demitido, ou se você, literalmente, o próximo jogo que você criou vai ser jogado no lixo, sabe? São anos ali de desenvolvimento. São incontáveis horas que são gastas ali pra literalmente acontecer nada, cara. É meio que desmotivador, sabe? E o que é mais bizarro até, porque nas próprias matérias comentarem pessoas que, tipo, o próprio estúdio que falaram sobre o caso, falaram que o próprio Phil Spencer supostamente amava o jogo. Ele literalmente não conseguia parar de jogar. Só o pouco que eles fizeram ali. Não tava nem pronto o jogo ainda. Tinha que literalmente alguém vir lá e tirar o controle da mão do Phil Spencer. Então, como que isso acontece, sabe? O que isso demonstra ali? Porque, no final das contas, se esse é o caso realmente, é 2 opções, cara. Ou o Phil Spencer e a Sarah Bond, e meio que a liderança no geral da Microsoft e do Xbox, estão completamente perdida, ou
ou uma liderança muito maior do que eles ali na Microsoft inteira, literalmente não se importa mais com videogame, não se importa mais com criatividade, que é apenas as coisas mais genéricas possíveis que vão Eu acho que o pessoal lá ficou invadido pelo wokismo e já era, cara. gerar o mais lucro fácil possível pra eles, demonstrando o perigo real que existe de um estúdio ali literalmente meio que se vender, sabe? Ou ser pelo menos comprado por essas grandes corporações trilionárias, que literalmente não vão agregar pro estúdio no final das contas. No ano passado a gente viu o fechamento de vários estúdios da Bethesda, por exemplo, a Arkane Austin, mais conhecida por seu trabalho com o Prey, eles também foram fechados ali. Alpha Dog Studios, fechada. A Tango Gameworks, também conhecida por Devil Within, Hi-Fi Rush também foi fechada, mano. E a Brown House Games foi colocada ali uma função de suporte pra trabalhar em The Elder Scrolls Online. Até falando sobre a ZeniMax Online Studios, seu novo jogo também tira o estilo do Destiny, foi cancelado, cara, e demissões em massa atingiram o estúdio, mano. E todo esse caos ali, principalmente focado na Bethesda, que, de novo, era uma esperança que eu e acho que muitas pessoas tinham ali em volta. Acabou chamando a atenção também do ex-presidente da Bethesda, o Pete Hines, que ele tava na empresa há 24 anos, cara, e apenas recentemente ele decidiu se aposentar. E ele teve muito a dizer sobre todo como o Xbox tá administrando a empresa e também muito sobre o próprio Game Pass ali. E agora uma entrevista com o Hines vindo da Double Tap, ele aborda extensivamente toda a sua carreira também. Fala sobre o início do seu trabalho, fala sobre como era o relacionamento dele com o Todd Howard e muito mais ali também. Até comenta sobre seus maiores arrependimentos no estúdio, um dos quais é uma coisa que a gente comenta até bastante no canal, que foi o próprio Fallout 76, em que até uma coisa engraçada ali que gerou bastante raiva pra ele, é que na época ele acabou prometendo pros jogadores que não, um pacote mais de colecionador que existia ali, que ia ser vendido, que ia ter uma bolsa ali feita de lona, que é um material muito mais profissional, né, com uma qualidade muito maior, e não foi vendido assim, foi vendido por um negócio de nylon meio que podre ali. E isso manchou muito o nome dele, ele ficou completamente revoltado com isso na época, demonstrando essa falta de comunicação que já começou a existir ali dentro já, a partir do momento que grandes corporações compraram um estúdio que teoricamente era um pouco menor ali, a Bethesda, entre aspas. Só que essa também era uma antiga Bethesda ali, independente, história que vinha de seus lados bons e ruins também. Essa história ali, essa velha Bethesda, é algo que o Pete Hines reflete nessa entrevista. Ele fala sobre como os tempos mudaram. Ele comenta que era a empresa do Robert Altman e nós éramos seus funcionários, sem questionar. Mas ele nos tratava como uma família e nós encontramos uma cultura que realmente encaixava em nós. Quando estava funcionando era mágico. Nós éramos uma pequena empresa privada. É muito mais fácil ficar fora do escrutínio quando você não tem mais que divulgar seus relatórios de ganhos para o mundo todo. Simplesmente não há dúvida de que a empresa não é mais a mesma. Ela foi radicalmente alterada em relação à empresa que construímos. É o que é. As coisas mudam. As coisas seguem em frente, mas no auge era algo realmente especial de se fazer parte. E Pois é, pois é, o negócio mudou, mudou pra pior. E a Microsoft, ela faz isso há anos, cara. Ela faz isso há anos. coisa é que, com a Bethesda, ser privada no geral, geralmente é mais benéfico. Mas acho que isso também é bem importante, sempre se resume em quem tá investindo na empresa. Ali em meados de 2010, a Bethesda tomou uma decisão, ou a liderança da ZeniMax ali, sobre o Robert Altman, eles aceitaram a Private Equity, uma firma ali que adquiriu uma participação majoritária da ZeniMax, e foi um impulso para realmente aumentar o portfólio geral da Bethesda, e os lucros que eles tinham também. E aqui que também mora o meio que o pulo do gato ali. Você para pra se perguntar, pô, a Bethesda era grande, ela já era meio que, tipo, bem famosa até, porque realmente ela teve que fazer esse tipo de coisa. E aí que tá, ela acabou fazendo isso pra atrair o acordo massivo com a Microsoft. E é meio que pra esse tipo de coisa que firmas como o da Equity são conhecidas ali. É por isso até que a Bethesda Game Studios estava fazendo Fallout 76. É por isso até que a Machine Games estava trabalhando em Wolfenstein Youngblood, que é um lixo de jogo também. E até o caso da própria Arkane Austin, estava trabalhando em Redfall. Jogos por serviço ao vivo ali, desenvolvedores single player, que nunca deveria ter acontecido. Jogos e franquias que com certeza poderiam ter sido inteiramente evitados, mano. Na verdade até, os desenvolvedores da Arkane Austin, por exemplo, estavam esperançosos que, sob a Microsoft, as coisas iriam mudar também. Com Phil Spencer, sua equipe de liderança, o Matt Booty, eles iriam perceber o quanto Redfall era um desastre e fazer o que era certo, fazê-los trabalhar em sua especialidade, que são experiências narrativas single player, afinal das contas, cara. Mas não foi isso que a liderança do Xbox fez. Eles deixaram o desenvolvimento continuar e isso levou ao que foi um dos piores jogos de 2023, quando ele foi lançado. Infelizmente, um ano depois, o estúdio foi fechado, mano. E agora sobre esse fechamento de estúdios da Bethesda, que inclui desenvolvedores o Hi-Fi Rush, Tango Gameworks, é aqui que o Pete Hines começa a criticar fortemente o Game Pass também, e o que ele representa até pra própria indústria. Ele diz que eu não estou trabalhando em nenhuma dessas empresas mais, então eu não assumo tudo o que eu saiba enquanto eu estava na indústria, ainda é verdade hoje. Ao mesmo tempo, eu estou ouvindo o suficiente pra saber. Eu vi o que considero ser uma tomada de decisão de visão curta, vários anos atrás, e parece estar se concretizando de maneira que eu disse. Assinaturas se tornaram a nova palavra de 4 letras, certo? Você não pode mais comprar um produto. Quando você fala sobre uma assinatura que depende de conteúdo, se você não descobrir como equilibrar a necessidade do serviço e das pessoas que administram o serviço com as pessoas que estão fornecendo o conteúdo, sem isso, sua assinatura não vale merda nenhuma. Então você tem um problema real aqui. Você precisa definitivamente reconhecer, compensar e o que é necessário para criar esse conteúdo e não apenas fazer um jogo, mas fazer um produto também. Essa tensão tá prejudicando muitas pessoas, incluindo os próprios criadores de conteúdo, desenvolvedores, porque eles estão se encaixando em um ecossistema que não está valorizando, recompensando adequadamente o que eles estão fazendo. Sendo que não foi só ele, depois tiveram outras pessoas que acabaram comentando sobre esse caso aqui também. O próprio ex-fundador da Arkane, que agora é o atual presidente e diretor criativo do Wolf Studios, Rafael Colantonio, foi também no Twitter para falar sobre a questão do Game Pass, em que ele falou que ele acha o Game Pass um modelo insustentável, que tem sido cada vez mais danoso para a indústria há uma década já. Eu também acho que é meio insustentável, porque quanto mais jogos eles colocar, mais alto tem que ficar o preço, né?
E agora, mesmo sem colocar jogo, eles estão aumentando o preço, então a longo prazo isso aí não vai não, cara. Subsidiado pelo dinheiro infinito da Microsoft, mas em algum ponto a realidade tem que bater. E eu não acho que o Game Pass pode coexistir com outros modelos, para matar todo mundo ou desistir. Até o diretor de publicação da Larian acabou comentando, até nomes bem grandes dentro da Sony falando sobre esse caso, assim. E é aquele negócio, né, tipo, como eu falei antes, é muito mais fácil agora criticar a Microsoft quando ela tá em baixa do que antigamente, assim. E em parte eu acho que todos eles têm muitos pontos certos, sabe, sobre essa questão. Eu acho que como modelo que é criado do Game Pass, ele é sustentável com o tempo, mas principalmente, cara, eu acho que o pior de tudo ali desse modelo é como a Microsoft se tornou hoje em dia. Não um modelo por si só. Cada vez menos criatividade sendo colocada ali realmente aposta. Cada vez jogos que sejam relevantes com o tempo. A gente pode culpar que seja o COD, que foi um valor exorbitante que a Microsoft comprou a Activision, e esse é o grande motivo desse fracasso do Game Pass. Ou até quão complexo tá a parte financeira global que existe ali em volta, ou que o Game Pass, ou que o próprio console da Microsoft não vendeu tanto assim. E esses são apenas alguns dos casos ali, são coisas tipo pontuais que corroboram junto pra todo esse fracasso da Microsoft, mas isso é só na verdade uma pequena demonstração de algo muito maior que tá por trás ali. O grande problema de tudo, de novo, é quem a Microsoft se tornou, na verdade o que ela se tornou hoje em dia. Uma empresa vazia, uma empresa que não se importa realmente com o videogame. Uma grande corporação que ela sempre foi uma grande corporação, é a Microsoft, só que no passado ela ainda tinha um toque com os jogadores ali, ela ainda se importava em partes, e agora não restou meio que mais nada, sabe? Se a Microsoft ela realmente ainda gostasse de videogame com os jogadores também, a gente ia ver pelo menos mais frequência de jogos diferentes, sabe? E isso também não é algo particular da Microsoft, né? Todas as grandes corporações têm meio que se tornado isso no geral. Por isso que eu falo que é muito fácil esses estúdios baterem assim nela, mas Sony, Ubisoft, EA, entre tantas outras, cara, estão basicamente iguais, sabe? Por isso que tem sido bem importante até o apoio de estúdios menores, jogos indies também. Eles são a grande salvação e o que vai realmente jogar videogame daqui pra frente, vai o que É, os estúdios indies são a nossa salvação, velho. São eles que estão trazendo os jogos de qualidade, os jogos diferenciados. vai elevar videogame e mostrar pras pessoas mais ou menos o que o começo dos anos 2000 foi pra gente, sabe? Porque se a gente não vai poder mais ter jogos como um grande Fallout daqui pra frente, ou até um Mass Effect da vida, outros estúdios vão fazer coisas parecidas. Eu acho que isso é importante, a gente investir em quem realmente se importa com a gente, que vai entregar algo novo e relevante com o tempo pra gente também. Mas enfim, quero saber pra onde vocês sobre isso aqui. Concordam com esses desenvolvedores, até com o próprio ex-diretor da Bethesda, mano? Acham que realmente a Microsoft agora se tornou uma parada quase que do mal, sabe? Os caras perderam realmente a mão. Acham que É, eu acho que a Microsoft já não é mais o que a gente esperava com games. o Game Pass ele literalmente canibaliza 100% a venda de um jogo, ou concordam até um parte com o que eu falei ali? Acham que Eu acho que o Game Pass pode canibalizar jogos menores, mas jogos grandões mesmo, tipo gigantes, acho que o pessoal vai preferir jogar um pouquinho e talvez comprar o jogo. Porque tem muito jogo que a gente vê sendo comprado. Mas aí você pega um jogo, sei lá, que dura 3 horas, o pessoal vai jogar no Game Pass, olhar assim: "Ah, eu joguei umas horinhas ali, zerei, não vou comprar ele não". Eu não tem motivo pra comprar um jogo pequeno, se você tiver Game Pass. Tem zero motivo. Agora se o jogo for gigante, aí compensa mais, porque você pode parar de assinar, mas ainda ter o jogo na sua biblioteca. Eu acho que é assim que o pessoal pensa, mas vai saber, né. a qualidade do jogo também tem um papel fundamental pra venda final dele. O Game Pass não é a culpa 100% do fracasso dele ou não. Não tem como o Game Pass ser 100% do fracasso não, meu amigo. Se o jogo for ruim e ele tiver no Game Pass, vai só fazer mais fácil o pessoal descobrir que o jogo não presta. Deixa aqui nos comentários pra onde você se for gostei demais realmente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito, dá uma força absurda. Também compartilha o vídeo com um amigo seu, me ajuda muito mesmo. E eu espero que vocês estejam bem, fico a fé em dia. A gente se vê nos próximos vídeos, então aquele beijo na bunda e até o próximo vídeo. É nóis, pessoal. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!